isso aí, estamos de volta, são exatamente 20 horas e 21 minutos e agora vamos falar um pouco do sorteio, tá certo? O que aconteceria no dia 20, ou seja, dia 26, é isso, sábado agora, vai ficar para o próximo programa, no caso, em vez de ser um programa Deixa a Bíblia Falar, nós estaremos transferindo para o programa Bom Samaritano, tá bom? Nossa irmã Jéssica vai falar um pouco agora do sorteio aqui do kit, né? Que será também sorteado aqui no programa Manhã Kids. Esse sim vai permanecer no sábado. Irmã Jéssica, quando é que ocorre o sorteio do kit infantil e o que é que tem que ser feito para que as mães e os pais possam estar sendo abençoados aí, e melhor dizendo, as crianças, não é isso? Isso, olha, o sorteio do kit infantil de leitura e pintura vai ser no dia 3 de maio, no programa Manhã Kids, a partir das 8 horas da manhã. E para você estar participando desse sorteio, você se inscreve lá no nosso canal do YouTube, que é o @raio.maná2504, e também no nosso Instagram, você nos segue lá, raio_maná_, e também pelo nosso WhatsApp, que é o 993752716. Lembrando que quanto mais você participar das nossas programações durante a semana, você vai estar concorrendo a esse kit de leitura, que é essa Bíblia infantil aqui, letras grandes. Tem 110 histórias bíblicas aqui para você ler com o seu filho. Bênção de Deus, capa luxo, né? Isso. Estou vendo aqui capa luxo. Letra grande. Lateral é dourada, né? Lateral do lado da página. Da página. Não é dourado não, é prateado. Aqui tem para você dedicar, né, ao seu filho. É uma bênção do Senhor. E também tem esse kit aqui de pintura, que é uma bênção. Pai Nosso, desenhos para colorir. Isso. Lápis de cor. Isso. Lápis de cera, Giz de cera, e o de madeira também aqui, olha. Vários desenhos para você estar colorindo com seu filho. E também tem algumas coisas aqui, como a oração do Pai Nosso. Isso, a oração do Pai Nosso, para você estar aí junto com o seu filho. E também tem essa Bíblia aqui que fala um pouco da criação. São historinhas, né? Isso. Cada livrinho desse é uma É historinha. uma história esse aqui é da criação. É uma bênção do Senhor. Você vai estar abençoando o seu filho com esse kit. Então, participa das nossas programações, mandando aquele áudio bem animado junto com o seu filho. E também pede louvor, dá uma saudação, lê um versículo, pede oração, faça o que o seu coração mandar. E também você vai estar concorrendo a esse kit aqui. Quanto mais você participar das nossas programações e se inscrever no nosso canal do YouTube e nos seguir lá no Instagram, mais chance você vai ter de ganhar esse kit. O seu nome vai ser multiplicado. Então é bênção do Senhor esse kit aqui. Uma maravilha para as crianças. Irmã Jéssica, é interessante que as dirigentes, né, as irmãs que trabalham com crianças, quando a gente diz trabalhar com criança, não é no sentido secular, né? Do trabalho forçoso, né? Tem aquelas pessoas que elas têm aquela vocação de Deus para cuidar de crianças, né? Então, no nosso popular, nós falamos trabalho com crianças, né? Então, as irmãs que têm essa vocação, estão sempre nos ministérios, né, que chamam de igreja, né? Ali ensinando, nas escolinhas dominical, círculo de oração infantil, eu não sei as nomenclaturas aí de todos os ministérios, né? Mas você que cuida, né, que ensina a criança, é muito interessante um kit como esse, para você estar aí melhorando. Quem sabe lá na sua congregação você não tem muito suporte, você vai ali mais na improvisação,
Então a Rádio Maná aqui, juntamente com a parceria com a CS Importados, tá certo? Nosso irmão Fernando da CS Importados Igaraçu tem nos abençoado aqui e nós estamos aqui para abençoar você. Ele tem nos abençoado com esses kits aqui, abençoando a Rádio Maná, e essa bênção é dividida, tá certo? Nós aqui separamos esses kits porque sabemos que as irmãs geralmente cuidam de criança é muito, né? Você chega numa congregação, tem mais criança do que adulto, né? Então as irmãs muitas vezes ali, a congregação não tem uma condição financeira para investir porque produto infantil é caro, né? A gente já vê pelas escolas seculares. Então você, irmã, fica aí o recado, só é você participar, como a nossa irmã Jéssica falou, da nossa programação, que é uma bênção, tá certo? Você, além de ouvir a mensagem de Deus, louvores que edificam, palavras que transformam, você pode ganhar um kit como esse, tá certo? Um kit abençoador, um livro de histórias bíblicas, mais de 110 livros falando sobre vários textos da Bíblia Sagrada, histórias da criação, dilúvio, Daniel, José, entre outros. Bom Samaritano, Giz, Cera. É uma bênção, tá certo? Então não perde o próximo programa, dia 3. Próximo programa não, no programa Manhã Kids, no dia 3 de maio, vai ser aqui sorteado de manhã. Vai ser uma bênção de Deus. Vai ser pipoco, né, irmão? Como os irmãos dizem, ser pipoco, né? Os irmãos aqui vão ser abençoados com esse sorteio. E nós temos aqui o segundo, que é esse, o que vai também ser transferido para a próxima terça-feira, irmã Jéssica. Aqui, ó, pode mostrar aí, né? Fale um pouquinho, irmã Jéssica, desse karaokê, os irmãos aqui do vídeo, do YouTube, os irmãos que estão aqui no Instagram, né? Quem está ouvindo vai ouvir as informações. Verdade, isso aqui é um karaokê Model Black Line, aqui uma doação do nosso querido irmão Fernando, CS Importados. Esse karaokê vem com microfone e você pode estar ganhando e já abençoando a sua casa, porque você já vai acordar de manhã colocando aquele louvor e louvando vários hinos com a sua criança aí no final de semana. É uma bênção. Você, para participar desse sorteio, você tem que nos seguir no Instagram e se inscrever no nosso canal do YouTube e também participar das nossas programações durante a semana pelo nosso WhatsApp da rádio. Você, a mesma coisa, manda o seu áudio, pedindo louvor, fazendo oração, dando uma saudação, faça o que o seu coração mandar. E você vai estar concorrendo a esse brinde aqui, que é uma bênção, viu? Você já amanhece o dia louvando ao Senhor para espantar a tristeza e confundir o inimigo. Amém? Amém. Bênção aqueles irmãos que gostam de louvar, né? Você vai estar louvando, né? Você vai estar louvando. Microfone, vai completo, irmão. Vai completo. Ele só não vai cantar por você, mas o restante você não vai se preocupar. E quando chegar no culto, apesar que o culto é a nossa vida, mas eu digo naquela comunhão, no dia de domingo ou no meio da semana que você tiver a oportunidade, você vai chegar lá preparado. Tudo na vida tem uma preparação. Você se prepara para nascer, você se prepara. A gente só não quer se preparar para morrer, mas para casar, para namorar, para noivar, para casar, para trabalhar, para tudo a gente se prepara. Então, para fazer para Deus, a gente tem que se preparar. A gente vem aqui para o estudo, a gente se prepara a semana toda, a gente tem todo o enredo, a gente não chega do nada aqui não, viu? Para você que pensa que é só chegar nesse microfone e falar, não é bem assim. Tem muita gente que trava. Então, se você ensaia, você está ali sempre, né, em contato com o louvor, afinando, ensaiando pegando aquele louvor. Quando você chegar naquele momento, você vai oferecer o seu melhor para o seu Deus. Não é ser melhor do que os irmãos,
é oferecer o seu melhor para Deus e sem gastar um centavo. Simplesmente fazendo o que, irmã Jéssica? Louvando e adorando ao Senhor e participando das nossas programações. Eu tive uma ideia que também você que é dirigente de círculo de oração infantil, você pode estar adquirindo também esse aí, ó, esse karaokê e fazer um círculo de oração animado, diferente com suas crianças. Você coloca lá os louvores e as crianças vão louvando, vai estimulando e vai ser um círculo de oração muito animado. Veja que bênção. Um dia você separa um sábado no mês para fazer esse círculo de oração animado com esse karaokê, que é uma bênção, vai ser uma bênção do céu, as crianças vão adorar, né, irmão Márcio? Então você participa da nossa programação, como eu já falei, se inscreve no nosso canal do YouTube e nos segue lá no Instagram e participa pelo WhatsApp da rádio. Amém? Amém, meus irmãos. Agora quero convidar você, estaremos indo para o momento da Palavra de Deus, já convidando você para estarmos juntos meditando na mensagem de Deus. Pega-se aquele exemplar da Bíblia Sagrada, pode ser o Novo Testamento, onde estaremos lendo nessa noite, em nome de Jesus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Vamos agora, meus queridos, meditar na palavra do nosso Deus. Quero convidar a você que tem estado conosco até agora. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela preferência, tá certo? Vamos meditar um pouco na palavra de Deus, no Evangelho que, segundo a tradição cristã, Mateus escreveu. Capítulo 5, versículo 13 até o versículo 16. Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Assim está escrito: Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Meus queridos irmãos, você ouvinte que também é meu irmão, por que não, mas ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo, eu quero refletir com vocês nessa noite nessas duas expressões de Jesus. Vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Jesus, ele usava em suas mensagens muitos meios lúcidos e fáceis de se comunicar com pessoas que não tinham nem sequer algum tipo de instrução. Os dias em que Jesus viveu aqui no seu ministério terreno, nós sempre usamos essa expressão, o Deus encarnado, a palavra encarnada, o Logos. Jesus usava mecanismos que nós chamamos de parábola, que nada mais é que usar acontecimentos do dia a dia para falar de verdades espirituais.
para que a comunicação ficasse mais fácil. Jesus pegava acontecimentos do dia a dia e ilustrava para que os seus ouvintes entendessem a mensagem espiritual por trás daqueles acontecimentos. Nesse caso, no capítulo 5, e versículo 13 ao 16, não se trata de uma parábola, mas existem elementos de parábola, tá certo? Jesus ilustra com acontecimentos, tá certo? Do dia a dia, e na sequência Jesus vem com aplicações espirituais. Jesus, após proferir um grande sermão, ainda no capítulo 5, conhecido como Sermão das Bem-aventuranças, Jesus aqui vai dizer que são bem-aventurados os pobres, os que choram, os mansos, os que têm fome, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição, os que são injuriados, que parece um paradoxo dizer que é bem-aventurado o que passam por isso. Jesus vai trazer duas aplicações. A primeira no verso 13, quando ele diz: vós sois o sal da terra. No nosso contexto ocidental, o sal ele tem uma importância ímpar. As pessoas usam sal para diversos segmentos, desde a área da medicina até mesmo o cozinhar. Sabemos que nós que não temos um poder aquisitivo, nós na verdade não usamos o sal puro, nós usamos na verdade sódio, né? Mas ele tem basicamente a composição que dá um sabor à comida. A comida por si só ela já tem sal. Todos os alimentos que Deus fez, ele tem o seu sal. Mas desde a nossa tenra idade, a nossa família, a nossa mãe, aqueles que nos criaram, eles adicionam um pouco mais de sódio, que chamamos de sal, e a comida dá aquele gosto diferente. Se percebe logo quando se coloca na boca que tipo de alimento é aquele por causa do sal que ali está inserido. O sal nos dias de Jesus, não esse mesmo sal que nós usamos, mas o sal da época, ele era usado muito em altares, aonde se faziam sacrifícios. Esse sal era colocado em muitos dos sacrifícios que eram oferecidos no templo, em Jerusalém. E Jesus está ali próximo ao pátio, chamado Pátio dos Gentios, trazendo esses ensinamentos. E Jesus está vendo o tráfego de pessoas naquele pátio. Dentro do templo de Jerusalém havia pelo menos 3 lugares distintos. O primeiro era chamado Pátio dos Gentios, onde todas as pessoas de diversos lugares do mundo poderiam transitar livremente. O nome já diz, Pátio dos Gentios, lugar comum. O segundo era chamado de Vida, Verdade, na verdade. O primeiro era chamado de Caminho, Pátio dos Gentios. O segundo era chamado de Verdade, que era o Pátio dos Sacerdotes. E o último era chamado de Vida. Nós vamos ver Jesus falando sobre esses 3 lugares quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, existiam 3 lugares que dariam acesso aos locais de adoração do templo. O primeiro, Pátio dos Gentios, conhecido como Caminho, aonde todos passavam. O segundo, chamado de Verdade, aonde somente os sacerdotes habilitados ao serviço do turno poderiam ali estar com os sacrifícios. E o terceiro era chamado de Vida, onde um sumo sacerdote entrava uma vez no ano para oferecer um sacrifício por toda a nação. E Jesus, diversas vezes, ele disse que ele era o caminho para todos, para o gentio, para aquele que buscava a santidade, para aquele que estava dentro do lugar santo, do que trazia a mensagem.
Então, interessante que Jesus está vendo esse transitar de pessoas no pátio, e Jesus está ensinando acerca de Deus e do mundo espiritual para as pessoas que ali estão. Geralmente eram pessoas que não tinham nenhum vínculo com a religião, publicanos e pecadores, pessoas do mais baixo escalão para a religião da época. E Jesus, ele começa dizendo: olha, vocês que estão me seguindo, vocês são o sal da terra. E eles, com certeza, ao ouvir essa expressão de Jesus, eles ficavam abismados, porque eles sabiam que o sal era muito importante. O sal não se desperdiçava. O sal, ele era usado para sacrifícios, como falei, no altar do sacrifício. E também era usado na medicina da época. O sal era algo de suma importância. E Jesus vai dizer: vocês que me seguem, vocês são o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Por que Jesus vai dizer isso? Como eu disse, o sal era colocado no altar do sacrifício. O que acontecia? Esse sal que era colocado ali, com o passar do tempo, ele começava a virar placas embaixo do altar. Placas de sal, mas porém esse sal ele não mais servia para estar sendo reutilizado. Ele virava placa. E como o pátio eles eram de pedras, que nós chamamos de paralelepípedos, no inverno o pátio se tornava escorregadio. Então os levitas, os auxiliares dos sacerdotes, eles iam com a pazinha, removiam aquele sal do altar e jogavam no pátio chamado Pátio dos Gentios. E os homens que estavam transitando ali pisavam naquele sal, e a única utilidade que teria, se fosse essa, seria para dar aderência aos pés dos que transitavam, mas não servia mais para estar no altar. E Jesus vai dizer, com essa ilustração, que aquele que serve a Ele, que segue a Jesus, se ele perder a sua essência, se ele perder o seu propósito, se ele perder o seu testemunho, ele não serve para servir a Deus. Ele vai ser motivo de chacota daqueles que estão transitando no mundo sem nenhum compromisso. E ele segue ainda dizendo algo mais forte: e vós sois a luz do mundo. Hoje ninguém se imagina viver em um mundo sem energia elétrica. Sabemos que muitas pessoas ainda vivem em locais que, por incrível que pareça, o fornecimento de energia não chega. Mas as pessoas têm de alguma maneira luz, seja por fogo, candeeiro, sempre tem uma luz, porque é inimaginável viver nas trevas. No mundo, nos dias de Jesus, a luz, ter luz em uma casa era sinônimo de ser abençoado por Deus. Uma casa que tinha uma lamparina era tido como uma casa abençoada, era um artigo de luxo. Era como se hoje as casas, no clima quente no Brasil, você tivesse um ar-condicionado em cada cômodo de sua casa. As pessoas que estavam do lado de fora, ou que estivessem agora, com certeza olhariam para você como alguém que tem um recurso financeiro diferenciado, que a bênção de Deus estava sobre a sua vida. É um artigo de luxo ter um ar-condicionado hoje. Da mesma forma, de forma comparativa, era luz para aqueles irmãos, aquelas pessoas da época da Palestina antiga. Ter a luz em um candeeiro em sua casa era sinônimo de bênção e de riqueza. Por isso que Jesus vai dizer em um texto que alguém que não era convidado para um jantar e entrava sem ser, ele era lançado nas trevas exteriores. Trevas exteriores eram uma expressão para aqueles que não estavam na casa onde havia luz. Toda a Palestina do lado de fora era trevas durante a noite, porque não havia
iluminação pública como nós a temos hoje. Então a luz, ela era destaque. Além de ser destaque, era um artigo de luxo. E além de ser um artigo de luxo, era sinônimo da bênção de Deus. O templo de Jerusalém também, quando os homens vinham ao templo, se eles porventura de longe avistassem ele escuro, sem as lamparinas acesas, eles sabiam que Jerusalém não estava em paz. Então a luz era muito importante e esses ouvintes de Jesus, eles sabiam, eles entendiam que Jesus estava falando. E Jesus vai dizer: vós sois essa luz, vós sois a luz do mundo, vocês são o diferencial. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não tem como esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Essas duas expressões, queridos, que Jesus usou, tanto do sal como da luz, para a época de Jesus e para nós hoje, até hoje, elas fazem toda a diferença. Nós, como igreja, nós precisamos ser aquele toque, sabe aquele toque diferente, aonde muitas vezes as pessoas estão tateando, procurando o caminho, e você chega ali e estende a mão, você faz a diferença na vida de alguém, a pessoa sente que você é diferente, a pessoa sente que você não é deste mundo, que você é de um mundo superior. Assim é aquele que serve a Deus. Ele tem algo diferente, ele tem um trato diferente, ele tem um gosto diferente. Quando eu digo gosto, é que existem pessoas que são tão aprazíveis, elas são tão cheias de Deus, que faz bem estar junto dessas pessoas. Jesus estava querendo dizer para eles: vocês são semelhantes ao sal. Vocês são discretos, precisam ser prudentes, simples, mas vocês têm que fazer a diferença. Vocês não podem simplesmente ter o nome, porque se tiver o nome e não tiver eficácia, vocês serão chacota, serão pisados. Mas também vocês têm que ser, sabe aquela expressão que a gente usa, a luz no fim do túnel? Aquele túnel escuro, aquela pessoa que está desesperada da vida, que não sabe o que fazer, que não conhece a Bíblia, nem o Deus da Bíblia, ou nunca ouviu falar. Existe ainda pessoas nessa situação, por incrível que pareça, e você chega lá e diz: olha, calma, não precisa se desesperar, existe solução para a tua vida, existe Deus, existe Jesus, e ainda existe salvação, ainda existe solução. Jesus, ele é o nosso guia, o nosso remédio, a nossa fim, ou seja, a nossa luz desse túnel, no fim do túnel. Jesus estava querendo dizer aqui que aquele que serve a ele é a luz do mundo. E quando essa luz ela não está no local correto, quando essa luz ela não está abastecida de azeite, o candeeiro, somente com azeite, irmão, candeeiro só com azeite, ele não vai ter luz, tá certo? Eu conheço muita gente que é cheio do azeite, que é cheio do óleo, que era usado para encher, tá certo? Ali quando se colocasse o fogo e a luz tomar conta.
mas você tem que ter um pavio grande, você tem que ter a mansidão na sua vida, você tem que ter os frutos do Espírito, para que essa luz ela possa ser constante. A gente se enche do azeite, a gente vai gerando fruto e Jesus ele acende a luz. E as pessoas, quando olharem para nós, o mundo de trevas que nós vivemos, vão ver que ainda existe um povo que não se contamina com as coisas dessa vida, que não é perfeito, mas procura fazer aquilo que é certo, um povo que não é 100% justo, mas procura praticar a justiça dentro das suas limitações e que serve um Deus poderoso. As pessoas precisam olhar para nós e ver em nós atitudes semelhantes à de Cristo, para que elas possam glorificar a Deus. Tudo que nós fizermos, nós temos que fazer para glorificar a Deus. Como o texto diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Não é para Deus. Existem pessoas que querem aparecer para Deus, não precisa. Deus nos vê em todo o tempo. Mas é resplandecer. O que é resplandecer, irmão? É fruto, é atitude. O programa O Bom Samaritano é um programa que procura ser sal da terra, ser luz do mundo, trazendo sempre palavra de Deus, louvor e ação social. Quantas pessoas nesse momento precisam de ajuda, mas muitos não querem ajudar. Hoje eu vi uma matéria em que a irmã falava acerca de muitos que querem ser missionários, querem ter títulos, porque acham bonito, mas quando Deus chama e diz, você vai ser um missionário, e Deus o conduz para um lugar desértico, essas pessoas logo começam a retroceder, porque muitos pensam que ter um chamado de Deus, que ser missionário, ser sal, ser luz, é estar em cima de um púlpito, de uma catedral, com um paletó ou com uma astola sacerdotal, falando em um belo aparelho de som, com uma bela equipe de louvor, com um público de 5, 10 mil pessoas ouvindo simultaneamente, e não pode faltar, claro, aquela live para que as pessoas vejam. Isso é muito fácil. Digo fácil no sentido que você tem todo um aparato, mas Deus quer que nós possamos ser a luz. Existem lugares que pessoas nem sequer têm uma rádio para ouvir, nem sequer uma congregação para estar, nem sequer uma Bíblia para ler, e muito menos leitura para poder ler, se assim tivesse. Que Deus nos ajude, coloque no meu e no teu coração cada vez mais essa chama de ser sal, de ser luz, de ser a fonte no deserto, na vida das pessoas. Claro que Jesus é essa fonte, mas nós podemos ser pequenas fontes. Que nós possamos ser o abrigo no deserto para aquele que se sente desamparado e desabrigado, que possamos ser uma flecha na mão do nosso Deus, fazendo a diferença. Nós sempre, aqui que fazemos o programa O Bom Samaritano, nós procuramos conscientizar cada vez mais as pessoas do nosso papel. Eu quero que você entenda que nós não viemos a esse mundo para ficarmos aqui para sempre. Nós estamos passando, irmãos. Nós estamos aqui como peregrinos. A nossa moradia não é aqui. Não se apegue demais às coisas dessa vida. Não quero dizer com isso que você não deva procurar as suas melhoras, a sua vida social, não realizar sonhos. Não é isso. O que eu quero dizer é que enquanto você realiza seus sonhos, vamos tentando também levar pessoas junto a participar e quem sabe ressurgir os sonhos que foram muitas vezes apagados da vida de muitas pessoas. Quantas pessoas nesse momento com talentos, com sonhos,
estão agonizando, porque simplesmente a gente muitas vezes não quer dedicar um tempinho do nosso dia a ir em busca, a trazer uma palavra, a fazer uma visita a uma casa à noite, muitas vezes em uma rua onde tem pessoas precisando de uma mensagem, quem sabe até de uma palavra amiga, visitar alguém no hospital, fazer a diferença. Que possamos, com a graça de Deus, fazer a diferença na vida dessas pessoas. Porque Deus, com certeza, Ele não precisa de nós, mas Deus, Ele conta com nós e isso é um privilégio muito grande. Hoje estamos aqui nos estúdios, eu e a irmã Jéssica, e eu sou muito grato a Deus por tê-la aqui comigo, né? Isso encoraja, isso anima a estarmos fazendo. A Bíblia diz que um cordão de 3 dobras ele não quebra. Então ela me ajuda, eu ajudo você, você ajuda outro, e nessa corrente nós vamos vencendo os obstáculos da vida e Deus vai fortalecendo a cada um e nós vamos juntos carregando as cargas um dos outros, tá certo? Que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida. Essa foi uma breve reflexão da palavra do nosso Deus sobre o texto de Mateus capítulo 5, verso 13 a 16. Obrigado por estar conosco nessa noite, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação, em nome de Jesus Cristo. Mas nesse momento, antes de encerrar o programa, eu quero orar pela vida daqueles que pediram oração. Aqui quero convidar a nossa irmã Jéssica para estar orando pelos pedidos de oração, para que Deus possa estar aqui abrindo portas de emprego para aqueles que estão desempregados, curando os enfermos. Também, você que está nos ouvindo aí do outro lado, com certeza tem pessoas nos ouvindo do outro lado que ainda não tiveram encontro com Jesus. Esse é seu momento, essa é sua hora. Se você puder dobrar o joelho, dobre. Se não puder, fique da forma que você estiver. Só conecte sua mente com Deus e comece a pedir perdão a Deus pelos seus pecados, porque a Bíblia diz em Provérbios 28:13 que aquele que confessa, aquele que encobre transgressões, não prospera. Mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia, e hoje a misericórdia de Deus está pronta a te alcançar. Você também que talvez esteja frio na fé, talvez não queira mais estar fazendo como você fazia antes, aquele serviço para Deus, estar evangelizando, estar pregando a palavra, louvando Deus, e você esfriou, você se sente uma pessoa fria, você não sente mais aquele calor, aquele fervor de antes. Nós iremos orar por você. Irmã Jéssica, fica à vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos. Amém. Vamos aqui apresentar cada ouvinte que pediu oração, cada pessoa que está do outro lado, que Deus venha tomar frente da vida dessas pessoas. Amém? Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Senhor, já no final do programa Bom Samaritano. E quero te apresentar, Pai, cada pessoa, cada ouvinte que pediu oração, que confiou em nós, de estar apresentando cada um. O Senhor sabe, Pai, o endereço de cada um, o Senhor sabe a necessidade de cada um. Então, vá lá do outro lado, Pai, na vida de cada ouvinte que está do outro lado, que está necessitado da tua ajuda, da tua compaixão, Pai. Senhor, as pessoas que estão desempregadas, Senhor, vá abrindo as portas, Senhor, para os pais de família, as mães de família, Senhor. O Senhor sabe o que cada um necessita, Pai. Senhor, eu quero te apresentar também os enfermos, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, Senhor, aqueles que estão em casa. Senhor, toma a frente, Senhor, da vida de cada um, Pai.
O Senhor sabe o que cada um precisa, Pai, então eu te apresento, Pai, cada vida, cada ouvinte, cada alma que está na escuta, Pai, que precisa do teu amparo, que precisa da tua ajuda, Senhor, que está te clamando, que está precisando de ti, Pai. Eu te apresento, Senhor, cada vida. Então vá lá, Senhor, o Senhor sabe o que cada um necessita, dê conforme a sua necessidade, Pai. Não o que queremos, mas o que o Senhor tem para nós. Então eu te apresento, Senhor, cada vida, Pai. Toma a frente dessas pessoas que estão do outro lado, ouvindo a nossa programação, seja no trabalho, seja no ônibus, no hospital, Pai. Eu te apresento cada um, Pai. Visita cada um, faça morada em cada coração, Senhor. É assim que eu te peço e te agradeço, Pai. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado a você que ficou conosco até esse momento, você do YouTube, você do Instagram, você que está nos ouvindo pelo aplicativo Radiosnet e você que está nos ouvindo pelo aplicativo Rádio Maná. Estaremos de volta, se assim Deus permitir, próxima terça-feira, lembrando, com o sorteio, tá certo? Que seria sábado agora, será na próxima terça-feira, então não perde, tá certo? Não perde, em nome de Jesus. Amanhã de manhã você tem um encontro com o Espírito Belisário no programa Encontro com a Vida, que vai ao ar todas as manhãs a partir das 8 horas, de segunda a sexta, tá certo? E à noite, amanhã, quarta-feira, quem estará aqui conosco é o presbítero Wilton Nivaldo, apresentador do programa Noite com Cristo, um verdadeiro culto no seu lar, louvor, palavra de Deus, oração e, claro, a sua participação. E segue a nossa programação durante toda a semana aqui com vários programas. Então, não sai da sintonia, não desliga o rádio de maneira alguma, a não ser que você tenha que sair de casa, mas continua conosco, porque Deus sempre tem o melhor para a tua vida. E lembrando, Rádio Maná é a rádio do povo de Deus. Obrigado e até logo. Obrigado a todos vocês da live, tá certo? Deus continue abençoando. Obrigado aqui a minha irmã Elaine pela participação. Deus continue abençoando. E até terça-feira, se assim o Senhor permitir. Tchau, valeu e até logo. Obrigado a todos vocês aí do YouTube, tá certo? Até o próximo programa, que Deus continue abençoando a tua vida, em nome de Jesus.